Você já pensou em aprender russo? Daí você se deparou com aquele alfabeto com um monte de letras que são impossíveis de entender e quase desistiu. Agora eu vou te contar que não é difícil e tem várias vantagens de aprender russo. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. A primeira delas, conhecer russas ucranianas. Parênteses, na Ucrânia 90% do pessoal fala russo. Então, aprendendo russo, você se comunica tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que são os países mais legais para viajar. Uma vez que você decida aprender russo, o caminho é muito simples. A primeira coisa é aprender o alfabeto. Depois de aprender o alfabeto, você tem que treinar teu ouvido. A hora que você acostumar o teu ouvido com a língua russa, você começa a falar. São 3 passos que parecem básicos, mas que levam alguns anos. Se você pensar que você estudou inglês desde a infância e foi começar a falar, ou talvez nunca tenha nem começado a falar 20 anos depois, é um processo muito rápido. Em 1 ou 2 anos você já vai estar se comunicando bem em russo. Em 6 meses você já consegue fazer uma viagem, conhecer as russas se for a tua vontade, e você vai abrir um mundo novo para você. Eu vou te dar várias dicas sobre a Rússia agora e a Ucrânia que vocês vão gostar muito. A primeira coisa que as pessoas pensam quando aprendem russo é conhecer as russas e ucranianas. Elas são realmente muito bonitas. Elas se cuidam muito, elas são bonitas e elas se produzem muito. Eu vi vários vídeos de brasileiros que foram para a Ucrânia ou para a Rússia e falaram que elas gostam automaticamente de você por você ser brasileiro. Elas podem simpatizar com você, mas isso não vai te abrir nenhuma porta. Eu conheci, principalmente em Odessa, na Ucrânia, vários brasileiros, muito mais, digamos, bonitos que eu, muito mais fortes, muito mais altos, mais eloquentes, talvez mais inteligentes, e vários deles me falaram que passaram lá 1 semana, 10 dias e não conheceram ninguém, e só levaram fora e não deu nada certo. Então existe uma forma que o brasileiro não está acostumado, que é de tratar as ucranianas. E isso tudo que eu falar entre ucranianas e russas, talvez eu troco o nome, vale para as duas. A cultura é muito parecida, muito embora a russa ela seja um pouco mais materialista. A ucraniana ela é um pouco mais divertida. A russa é uma mulher bem séria. Para vocês entenderem, a primeira vez que eu fui para a Ucrânia foi em 2012. Eu fui no festival de Kazantip, que era um festival de música na Crimeia, que hoje está tomada pela Rússia, na época era a Ucrânia. E é muito interessante que nesse festival eram em torno de 150 mil pessoas, um festival de música eletrônica, 150 mil pessoas, sendo 148 mil só de falantes russos, sendo alguns da Geórgia, da Ucrânia, da Rússia mesmo, de Belarus, da Lituânia, da Estônia, e muito poucos falantes de inglês. Vou dizer a verdade que não encontrei nenhum. Claro que deveria ter, porque se eu estava lá, com certeza teriam outros. Mas eu fiquei 8 dias no festival e não conheci ninguém que não fosse falante de russo. E nessa primeira vez que eu fui, eu tinha estudado o vocabulário, o alfabeto, e sabia algumas frases. E eu me arrependi muito de não falar mais. As oportunidades de conhecer pessoas novas eram imensas, assim, imensas. Era uma coisa maluca. Para você ter uma ideia, no festival existia uma área de camping com milhares de barracas, milhares, e o resto do pessoal ficava na cidade. A cidade era Popovica, uma cidade miniatura, muito pequena, talvez fora da temporada, 20 mil habitantes, e recebia mais de 100 mil pessoas durante o festival. Era muito bom e era um festival muito famoso para o pessoal do leste europeu. Nesse festival eu fiz muitas amizades, muitas, mesmo falando pouco russo e levando em conta que a maioria da população lá não fala inglês. Talvez 5% da população fale um pouco de inglês e 1% fale bem inglês. Mesmo assim, como eu era o único estrangeiro, como brasileiro, a gente tem essa facilidade de conversar com as pessoas. Então elas não gostam de você pelo fato de você ser brasileiro, mas o fato de ser brasileiro, você tem uma espontaneidade que te facilita muito na aproximação com as pessoas. Depois da saída para Kazantip, eu me animei e comecei a estudar mais profundamente o russo. Daí eu voltei algumas vezes para a Ucrânia, fui algumas vezes para a Rússia, para a Bielorrússia, e em 2014 eu fui escalar o Elbrus, que é a maior montanha da Rússia. E é um lugar que também só tem russos, e alguns alpinistas de outros lugares, mas que eu não conheci. Na época que eu estava lá só tinham russos. E é uma escalada muito famosa. E pelo fato de que na região não tinha ninguém que falasse inglês, eu acabei acelerando muito o meu processo de aprendizado.
Foram 8 dias falando só com russos e tinha que falar russo. Desde o hotel onde estava, antes de subir a montanha, até no caminho, só encontrava russo, tinha que falar russo para tudo. Tudo tinha que ser em russo. No hotel ninguém falava uma palavra de inglês. Então você acaba se obrigando a conversar bastante em russo. Isso me ajudou bastante. E depois disso eu fiz umas aulas na Universidade Federal do Paraná, que tinha curso de russo. Eu fiz algo em torno de 3 meses. E na minha sala tinham 20 e poucos alunos. E o processo era muito lento de aprendizado. Eram 3 horas de aula e eu falava praticamente 2 minutos, 1 minuto nesse período. Então eu passei a pensar que eu tinha que achar um processo mais rápido. Aí que eu procurei. Na época ainda o Instagram não era muito forte, eu procurei algumas aulas na internet para fazer algumas aulas particulares com falantes nativas russas. E eu achei um site na época que era o Italki. Você pagava por uma aula particular e numa aula de 50 minutos, praticamente você falava 30 minutos. Então era muito eficiente. E eu fiz algumas aulas nesse site e era meio caro. E as professoras eram normais, nada especial. Eram pessoas que se cadastravam no site e falavam. Então eu resolvi, quando o Instagram começou a ficar um pouco mais popular, eu comecei a mandar mensagem para as meninas no Instagram se elas queriam dar aula para mim. И consegui várias, mais de 30. А теперь мне могут просто по работе звонить, и поэтому я беру трубки. Да, в этом случае надо, да? А ты видишь, когда неизвестен, я не отвечаю. Встречался подруг в Одессе. Ты с кем-то имел интимные отношения или нет? Да, секс. Мы занимались сексом. И что-нибудь? Давай, говори. Не знаю. Так что ты едешь в Москву, да? А меня позовешь? Очень искусственный разговор. Нет. Не скажи. Без вечеринок на этой неделе снова. Что еще? E essas meninas no Instagram, eu fazia aula, depois fazia amizade, ia para a Rússia ou para a Ucrânia, se encontrava, já tinha lugares para ir, ia em festas. Então eu comecei a ter uma atividade social muito intensa cada vez que eu ia para lá. No total eu devo ter ido umas 15, 18 vezes, nunca contei, mas muitas vezes, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E eu digo para vocês, vale muito a pena. Vale muito a pena, tem que aprender russo. Se você me perguntar o melhor lugar para passar férias, eu diria, é na Ucrânia ou na Rússia. Claro que agora tem a questão do conflito, da guerra, não dou opinião sobre isso, só gostaria que a guerra acabasse, simples, sou contra a guerra a princípio, cada um tem seus motivos lá e eu não vou entrar nesse aspecto. O fato é que mesmo com o conflito, tanto a Ucrânia quanto a Rússia são mais seguras que o Brasil. Você pode ir para qualquer cidade da Ucrânia, menos a parte leste onde está tendo o conflito mais intenso. Agora, Kiev e Odessa, que são as principais cidades que vale a pena ir, você pode ir sem nenhuma preocupação. E tanto a Rússia quanto a Ucrânia tem muito mais coisas, além de conhecer as meninas que são maravilhosas. Você pode esquiar na Ucrânia, em Bukovel. Você gasta um décimo do que você gastaria em qualquer estação de esqui no mundo. E você vai ser muito bem tratado. As pistas são maravilhosas, restaurantes maravilhosos. Você pode fazer de tudo. Você sai à noite, você se diverte, vai em restaurantes bons, come comida boa, barata. E quando você fala um pouco de russo, conhece as meninas e consegue fazer essas coisas junto com as russas e ucranianas, vale muito a pena. Tem que ir, tem que aprender russo e tem que ir para a Rússia. Acabou. Não tem mais o que falar. Se você pensa assim, vou sair numa balada em São Paulo, no Rio, você vai gastar R$500 e não vai fazer nada, não vai conhecer ninguém. A competição no Brasil é muito grande. A quantidade de mulheres bonitas no Brasil para a quantidade de homens é muito difícil. Você vai numa academia do Brasil, tem 50 caras, os caras malhados, forte, grande lá, e você olha lá, aí tem uma menina bonita, qual que é a tua chance? Nenhuma. Agora você vai para a Rússia, é todo mundo parelho, né? Os caras são iguais a você, e tem 50 meninas bonitas. A proporção da mulher bonita na Rússia em relação aos homens é muito grande. A mulher bonita brasileira, ou a mulher bonita americana, ou suíça, ou francesa, as mais bonitas, elas são tão bonitas na Rússia, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. São bonitas iguais. Uma mulher bonita no Brasil é tão bonita quanto a russa mais bonita. Mas a quantidade de mulheres bonitas é que faz a diferença. Lá tem muito mais meninas bonitas, percentualmente, na população. Agora, sempre tenha em mente, se você fala russo, você tem 50% do caminho aberto para você. Se você chegar na rua para uma menina e perguntar Hi, how are you? Em inglês, alguma coisa, primeiro que ela não vai te responder. Veja, eu estou falando aqui de pessoas normais. Se você tem a cara do Brad Pitt e o corpo do cara que fez o filme do Thor lá, você vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. As russas e ucranianas não são diferentes das brasileiras, das americanas. Elas gostam de gente bonita. Esse é o primeiro impacto. Claro que depois que você conhece, você conversa, você se diverte,
existem outros fatores que tornam um relacionamento possível. Mas se você é uma pessoa normal, se você falar um pouco de russo e você conseguir se apresentar e falar e começar uma conversa falando russo, as pessoas vão reconhecer o esforço que você fez e vão te respeitar por isso. Uma história interessante, uma vez eu conheci um casal na fila no aeroporto. Eu estava em Paris embarcando para Moscou. E eu vi eles falando em russo e me aproximei e falei que eu estava estudando russo. O senhor, na época, ele falou assim para mim: "Ah, sei, você sabe falar Privyet", meio desdenhando que eu saberia o básico do básico, né? Daí eu olhei para ele: "Não, estou aprendendo algumas coisas diferentes", e recitei uma poesia em russo. Ele, na hora, ele deixou de ser uma pessoa seca e fria e passou a conversar comigo e conversou, entramos no avião conversando, daí sentamos em lugares diferentes. Quando descemos do avião, ele veio conversar de novo e ele falou: "Pô, nunca vi um estrangeiro recitar poesia em russo. Você tem meu respeito", ele me disse. E isso vem de qualquer pessoa, vem das meninas, vem de uma lanchonete, vem de um garçom. Eles reconhecem esse valor. Então não é só você aprender, é você aprender as coisas certas. Ah, você aprendeu a dizer como vai, qual o teu nome, que dia hoje, aonde fica o metrô. Legal, você aprendeu umas coisas legais. Agora, decore uma poesia, decore uma música, aprenda a falar algumas frases sobre filosofia. Isso é o que vai fazer a diferença no teu contato com as pessoas. Eu sempre evitei também conhecer as meninas em clubes e bares, em lugar com música muito alta, porque você não consegue conversar direito. E o legal é bater papo. Então eu sempre procurei conhecer as meninas na rua, ou praticando alguma atividade, em ginásio de escalada, academia. Por exemplo, na Ucrânia eu fiz a matrícula de uma academia que é uma franquia, e ela funciona mais ou menos como a Smart Fit no Brasil. Você faz a matrícula e você pode praticar em qualquer academia, em qualquer cidade. E é muito barato, mais barato que a Smart Fit no Brasil. E eu ia nas aulas de grupo. Aí tinha aula de dança, aula de yoga, aula de alongamento. E é interessante que normalmente eu era o único homem. Eram 20, 30 mulheres e só tinha eu de homem. Os russos, eles não têm esse costume de fazer aula coletiva. No Brasil também a quantidade de mulheres sempre é maior, mas lá é absurdamente maior a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens na academia. Eu gostava muito de ir em teatros, ia sozinho às vezes, e no teatro você sempre acaba conhecendo alguém antes de entrar, ou enquanto está aguardando ali, você sempre tem um assunto para conversar, que são pessoas que estão com o mesmo objetivo ali, de assistir alguma coisa cultural. Eu decorei algumas poesias e eu falava muito com as meninas na rua, chegava assim do nada, né, e dava oi, cumprimentava e perguntava: "Puxa, eu estou estudando russo e eu queria saber como é que está a minha pronúncia, você pode escutar para mim e me dar um feedback aqui para ver se eu estou falando direito?" Daí eu metia uma poesia no meio ali. "Я строю мысли на мосты, и измерена прости, я строю их из пустоты", alguma coisa do gênero. Eu decorava e soltava a poesia das meninas. "Pô, você sabe uma poesia? Como é que você aprendeu isso em russo? Nem eu não decorei essa poesia." E eu sempre decorava poesias de autores famosos que normalmente elas já tinham escutado. E é interessante que no Instagram, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, tem perfis que falam de poesia com mais de 1 milhão de seguidores, ou 200 mil seguidores, 500 mil seguidores. Eu não lembro de ter visto página dedicada à poesia no Brasil com essa quantidade de seguidores. E o primeiro passo, tem um app onde você consegue decorar o alfabeto em 2 horas. O alfabeto ele tem 33 letras, parecem uns rascunhos, uns garranchos, mas várias letras têm o mesmo som que as letras em português, e várias letras têm a mesma escrita, mas com sons diferentes. E algumas letras que são totalmente diferentes. Então não é difícil, em 2 horas você decora o alfabeto e você já consegue ler palavras em russo. Mesmo que você não saiba o significado, você consegue ler. Baixa esse app, decora o alfabeto e depois tem vários cursos, várias formas de aprender. Uma forma que eu aprendi e que é muito interessante é você fazer as aulas particulares com as russas depois de 2 a 3 meses que você tenha estudado sozinho. Good morning, dear. Have a nice day. Você estuda, decora o alfabeto, decora algumas frases, aprende a pronúncia, escuta bastante, depois você passa a fazer aulas. Esse é o processo natural. Eu também fiz um PDF com várias curiosidades sobre a Rússia e a Ucrânia, e quem quiser, deixe nos comentários o e-mail, que eu envio por e-mail esse PDF para vocês. E ali já tem uma forma de vocês aprenderem algumas palavras em russo. Se alguém quiser alguma informação a mais sobre como ir para a Rússia, como ir para a Ucrânia, quais os caminhos, agora está em guerra, como é que eu faço?
Eu tenho todas essas informações, eu tenho no meu WhatsApp mais de 50 ucranianas e russas com quem eu troco mensagens toda semana. Algumas eu troco mensagens diariamente. E se vocês quiserem mais vídeos sobre onde ir, como ir para a Ucrânia, como ir para a Rússia, quais as melhores cidades, quais os lugares para ir, quais os bares, quais os clubes, como conhecer as meninas. Eu posso até indicar algumas meninas para servirem de guia para vocês, bonitas, claro. Deixem nos comentários que nós podemos aprofundar esse conhecimento juntos.